Proteger a sua paz virou a nova moda. Todo mundo fala em cortar as pessoas, se afastar, sumir, se isolar. E eu não vou negar, em alguns casos isso faz sentido. Especialmente quando alguém é abusivo, manipulador ou só drena a sua energia. A distância é, assim, muitas vezes a resposta certa. Mas a psicologia mostra um outro lado da balança. Se isolar demais também tem um custo alto. Em muitas situações, as pessoas começam a se afastar não porque os outros são realmente prejudiciais, mas porque elas mesmas se sentem sobrecarregadas, estressadas ou emocionalmente cansadas. E, com o tempo, isso pode levar ao isolamento. A psicologia mostra que os limites são extremamente importantes, mas sem esquecer que nós somos seres sociais. Nós ainda precisamos de relacionamentos saudáveis e conexões reais. Então o verdadeiro desafio é esse: como proteger a sua paz sem remover todo mundo da sua vida. E aqui estão 6 coisas que eu mesmo aplico na minha vida. Primeira, nem todo conflito significa que alguém é tóxico. Existe uma confusão muito comum hoje em dia, a de tratar qualquer desconforto como um sinal de que a outra pessoa é problemática e deve ser cortada. Só que os desentendimentos fazem parte de qualquer relação de verdade. Quando duas pessoas com histórias, valores, limites diferentes convivem, o atrito vai acontecer. É quase que inevitável. E isso não é necessariamente ruim. Muitas vezes é exatamente nesses momentos de tensão que as relações ficam mais honestas, mais sólidas, desde que haja respeito. O problema não é o conflito em si. O problema é o desrespeito recorrente, a manipulação. Isso, sim, é diferente. Mas uma briga, um mal-entendido, uma divergência de opinião, isso é simplesmente só a convivência acontecendo. Eu acho que a principal questão a se pensar antes de se afastar de alguém é: essa pessoa me desrespeita? Ela fere os meus valores? Ou simplesmente eu não gostei de algo que ela disse certa vez? Se for essa segunda opção, o caminho mais saudável sempre vai ser conversar, alinhar as expectativas, resolver de alguma forma. Cortar alguém sem essa reflexão é mais uma reação emocional tua do que uma decisão consciente. E com o tempo, se você faz isso com frequência, você vai perceber que o problema não estava nas pessoas. Era a sua dificuldade de lidar com o que é desconfortável. Segunda, distanciamento emocional ajuda a manter a sua paz. O distanciamento emocional não significa não se importar com nada. Não significa ser frio e calculista, fechado e insensível. Significa que você aprendeu a não absorver automaticamente tudo o que acontece ao seu redor. Não seja uma esponja das emoções alheias. Deixa eu te dar um exemplo. Você está num dia produtivo, focado, ali no caminho certo. E aí alguém chega com uma energia pesada, com uma crítica, com um problema que nem é seu. E em questão de minutos, você já está no mesmo nível emocional dessa pessoa. Irritado, disperso, fora do eixo. Isso é falta de distanciamento emocional. E é algo que a maioria das pessoas nunca trabalhou de forma consciente. A psicologia chama isso de contágio emocional. A tendência automática de sincronizar o nosso estado emocional de quem está ao nosso redor. E é um mecanismo muito antigo que nos fez evoluir como espécie. Só que o problema é que nos dias de hoje, muitas vezes, ele trabalha contra você. Desenvolver esse distanciamento emocional é aprender a observar as emoções alheias sem necessariamente absorvê-las. Você já parou para pensar que você pode ouvir uma crítica sem internalizar ela como uma verdade absoluta? Você pode estar perto de alguém em crise sem virar refém dessa crise. O objetivo é desenvolver uma estabilidade interna suficiente para não depender do ambiente externo para se regular. Em vez de só se isolar, se fortaleça. Afinal de contas, às vezes você não vai conseguir se isolar de certas pessoas. Tem uma frase atribuída ao grande mestre Carlos Gracie que cai como uma luva aqui. Seja tão forte que nada possa perturbar a paz da tua mente. Terceira, limites são mais úteis do que evitar as pessoas. Em vez de você sumir ou cortar totalmente alguém, é mais saudável você estabelecer limites claros. Tem uma diferença enorme entre estabelecer um limite e simplesmente sumir. Quando você desaparece sem comunicar nada, 2 coisas acontecem. Ou a pessoa fica sem entender o que houve e você fica sem resolver o problema de fato, ou muitas vezes o problema não era a pessoa, era o padrão de interação que vocês tinham. E esse padrão você pode carregar para as próximas relações interpessoais. Então estabeleça limites, acordos, muitas vezes implícitos, algumas vezes explícitos, sobre o que você aceita, o que você não aceita. Na prática, isso pode se dar de várias formas. Pode ser não responder mensagens fora de um horário específico,
Pode ser evitar certos assuntos que sempre terminam em conflito. Pode ser reduzir o nível de abertura com alguém. Pode ser simplesmente dizer, agora não é uma boa hora para conversar sobre isso. Nada disso exige que você corte alguém da sua vida. Exige que você saiba o que funciona para você e tenha clareza de comunicar isso, sem medo de ferir o sentimento alheio. O que a maioria das pessoas faz é justamente o contrário disso. Aguenta, até chegar num ponto de saturação e explodir ou simplesmente desaparecer. Aí a outra pessoa fica sem entender e você fica com a culpa ou com o ressentimento. Impor limites te dá clareza. E clareza é uma das formas mais respeitosas de se relacionar com alguém. Quarta coisa, você não precisa estar disponível o tempo todo. Esse foi o ponto mais libertador na minha vida. No passado eu já fui o cara que respondia tudo na hora sempre. Chegava uma mensagem, eu parava o que eu estava fazendo e respondia. Alguém me ligava, eu atendia. E sendo sincero, isso com o tempo destrói tua produtividade. E até a sua forma de enxergar a sua relação com essas outras pessoas. Existe uma crença de que para você ser uma boa pessoa, você precisa estar sempre disponível. Para ouvir, para ajudar, para resolver. E isso é uma grande armadilha. Porque quando você tenta estar disponível para todo mundo o tempo todo, a real é que você não fica presente de verdade para ninguém, nem para você mesmo. E muitas vezes você fica esgotado. A nossa capacidade de atenção ela é finita. O nosso esforço emocional ele tem um custo. Quando você gasta energia emocional apoiando outras pessoas continuamente, sem se recarregar, sem tempo para você, o resultado é o esgotamento. E do esgotamento vem a irritabilidade, a falta de foco, a sensação de que os outros só sugam a tua energia. Mas o problema é que você simplesmente não sabe dizer não. Você falar agora eu não posso, não é egoísmo, pelo contrário, é honestidade. É muito mais respeitoso do que aparecer de uma forma distraída, meio presente, carregando um peso que às vezes você nem tinha condição de carregar naquele momento. A disponibilidade vem de você estar descansado, de você estar presente, de você estar preparado, para você oferecer algo de verdade. E para estar disponível para alguém, primeiro de tudo, você precisa estar bem. Quinta, aceitar que você não controla os outros. Uma parte enorme do desgaste emocional que as pessoas carregam vem de uma ilusão de que é possível mudar quem não quer ser mudado. Ou fazer alguém se comportar de um jeito que você acha que aquela pessoa deveria. A real é que o outro só muda quando ele decide mudar. Não é quando você insiste, não é quando você explica melhor, não é quando você demonstra pela 10ª vez por que o comportamento dele ou dela é problemático. A mudança, ela vem de dentro. Ela só acontece quando a pessoa mesmo está pronta para mudar. E aceitar isso é completamente libertador. Você para de gastar energia num lugar onde não tem retorno. Na prática, o que você pode controlar é a sua resposta. Você pode decidir o que você aceita, o que você comunica para o outro, o que você tolera, o que você não tolera. Você pode ajustar os seus limites com base no que a outra pessoa demonstra ser, não no que você esperava que ela fosse. Isso é o que os estoicos chamavam de dicotomia do controle, de não tentar controlar o que não está no seu alcance. E esse é um dos fatores mais consistentes de bem-estar psicológico. Quando você para de tentar controlar aquilo que não pode, você libera energia cognitiva e até emocional que estava presa nesse ciclo. Então para de tentar controlar as outras pessoas. Você nunca vai conseguir fazer isso. E sexta, nem todo mundo precisa do mesmo nível de acesso a você. Pensa nas suas relações como círculos. No centro, as pessoas mais próximas. Aquela com quem você compartilha o que é mais íntimo, mais vulnerável, mais verdadeiro. Logo depois, os amigos, pessoas de confiança com quem você tem uma relação boa, só que com um pouco menos de profundidade. E assim por diante. Até o ciclo mais externo, de conhecidos, colegas de trabalho, contatos. O problema é que muita gente trata todo mundo como se estivesse no mesmo círculo. Compartilha informações íntimas com quem mal conhece. Abre um espaço emocional para quem nunca demonstrou merecer aquele espaço. E depois, a pessoa se sente exposta, mal compreendida, usada. Proteger a sua paz não exige excluir ninguém. Exige colocar as pessoas no círculo certo. Isso significa que você pode continuar tendo uma boa relação com alguém e ao mesmo tempo reduzir o nível de acesso que essa pessoa tem à sua vida. Menos tempo, menos profundidade emocional, menos confiança em alguns assuntos sensíveis. Não por alguma mágoa ou por algum julgamento, mas simplesmente porque você percebe que esse é o nível de relação que funciona com esse tipo de pessoa. Essa, na minha visão, é uma das decisões mais maduras de como lidar com as outras pessoas. E essas 6 coisas têm um denominador em comum. Elas exigem que você conheça a si mesmo antes de reagir ao que está ao seu redor. Muitas vezes o caminho mais fácil é cortar as pessoas. Sumir, se isolar, se proteger atrás de um muro. O difícil, e o que realmente funciona na minha visão, a longo prazo, é aprender a estar presente sem trair a si mesmo. Ter relações de verdade sem abrir mão do seu equilíbrio.
Se afastar das pessoas que merecem que você se afaste, que realmente não agregam nada na tua vida, e trabalhar ativamente as relações com as pessoas importantes ao seu redor. Isso sim é uma habilidade. E como toda habilidade, ela se desenvolve com a prática, com a consistência e principalmente com as ferramentas certas. Sabe qual que é o custo que você precisa aceitar se você quer se tornar alguém que é referência, excelente naquilo que faz? Aquela pessoa que os outros olham e falam assim, pô, aquele lá é bom, quero ser igual a ele. Existe um custo por trás disso, que é o custo de você aceitar fazer algo enquanto você ainda não é bom. Porque quando você é bom, quando você assim, ó, senta pra gravar um vídeo e o negócio flui, que se exploda, não é ruim isso. Mas agora, quando você tem que passar pelo processo no qual você tá desajeitado, que você não tem familiaridade, não tem maestria, malemolência, isso é ruim. Porque depois que você chega lá, os próprios feedbacks de pessoas te elogiando, você mesmo vendo um vídeo que você gravou e, pô, isso aqui ficou bom, vendo os resultados do post que você fez, a galera interagindo nos stories, isso te impulsiona pra frente. A pessoa que você devia admirar não é quem já tá lá no topo, é quem tá tentando e continua tentando. Ainda mais quando se trata de redes sociais, porque na rede social a vitrine, ela é exposta. A tua tentativa, ela tá lá escancarada pra todo mundo. Live, com 5 pessoas assistindo. Post, 1 comentário. Reels, 20, 50 visualizações. Mas quem é inteligente sabe do truque. Você usar o story pra se tornar bom. Usar o story pra treinar. Porque no stories é o único lugar que você pode exercer do direito de ser um noob sem que todo mundo fique vendo. Porque ninguém sabe quantas views você tem, ninguém sabe quantas respostas teu story recebeu, quantas perguntas entraram na tua caixinha. E aliás, não só como um lugar perfeito para quem está começando, também é o melhor lugar hoje, né? Enquanto tá todo mundo lá, putz, viralizar, as pessoas estão ignorando essa oportunidade que é criar bons stories. Eu fiz uma aula sobre isso, o link tá aqui embaixo pra você ver. Mas agora falando desse nosso assunto, tá muito em alta falarem sobre ser performático. O problema, né? Ah, fulano é performático. Olha lá, tá lendo um livro na praia. KKKKK. Não corre nem 5 minutos sem parar e comprou o tênis de corrida. KKKKK. Que besteira. Você não deveria dar atenção pra quem fala isso, na mesma proporção que você não tem que nunca abrir a boca pra falar de alguém. Você não faz ideia do que aquela pessoa tá passando. Às vezes ela sim é um iniciante desengolçado. Pra ela ainda não é natural. E a partir do momento que você critica quem está tentando sem ainda ser, ou seja, fingindo até se tornar, você está bloqueando essa pessoa de se desenvolver. Porque o processo de desenvolvimento pessoal, ele exige que você faça algo sem saber como fazer aquele algo. Sem que este algo tenha se tornado habitual aos seus gestos, à sua comunicação. Então, jamais você tire sarro de um amigo teu que está tentando superar vício de linguagem e falar um português melhor, com mais eloquência. Da mesma forma que você não vai deixar que os outros te diminuam, caso você esteja tentando melhorar. Nossa, lá agora tá se arrumando, todo pomposo. Olha lá ela gravando story, virou blogueirinha. Você jamais vai baixar a bola pra quem for falar isso pra você. Não fique com vergonha, olha na cara da pessoa e fala sim, eu estou me desenvolvendo, tô tentando mudar. Deve ser difícil pra você, né? Que nunca muda nada. Não engula crítica de passivo-agressivo. Se posicione. E quer saber a parte mais engraçada? Essa pessoa vai olhar e vai falar, eu tava brincando. E você vai falar bem assim, brincadeira sem graça. Ui, chatão. Se afasta dessa pessoa, acabou. Você nunca leu o livro clássico, né? Deixa eu pegar algum. Eu tenho vários aqui, deixa eu pegar algum. Vamos supor que você compre um David Copperfield. É maravilhoso e não é difícil, tá? Não é difícil. Só é grande, assusta, mas não é difícil. Você vai pegar ele pra ler. Sabe o que vai acontecer? Você vai se achar um idiota. Você vai falar bem assim, ó, quem eu tô tentando... Eu tô tentando provar pra quem que eu sou uma pessoa que lê isso? Eu não me vejo como um leitor. Eu não sou um leitor, eu não sou inteligente pra ler essas coisas assim. Não caia nessa.
Porque provavelmente você vai ser a primeira pessoa que vai tentar se sabotar. Quando você estiver gravando teu story, postar, tiver pouca view, nenhuma resposta, você é a primeira pessoa que vai julgar a si mesmo. Você será seu inimigo. O cancelamento vai começar por você, dentro da tua cabeça. Ninguém tá vendo aquilo e você está se martirizando. Por quê? Porque você não se deu o direito, você não entendeu que faz parte do processo, esse desconforto de fazer algo pela primeira vez, essa performance. É por isso que finja até se tornar. O fingimento, ele vai exigir de você essa sensação tão distinta de, poxa, mas isso não me é natural. É óbvio que não é natural. Se fosse natural, você não precisaria estar tentando. Você está justamente criando esse atrito, essa fricção, esse momento que dá a sensação de ser um impostor, alguém que está fingindo, para que um dia se torne natural você pegar um calhamaço e falar, foda-se, eu meto isso aqui rapidinho. E não é porque você quer parecer um tipo de pessoa, é porque você entendeu a vantagem de ser esse tipo de pessoa. Essa é uma diferença brutal entre a pessoa que está num momento de desenvolvimento. Portanto, o fingimento e a performance não têm outra saída, precisam estar implementados no processo, do que a pessoa que só está querendo posar de bonito. A pessoa que quer posar de bonito, ela não tem interesse em se tornar, ela não tem clareza dos benefícios que ser genuinamente aquilo traz para ela. Então, quando ela vai abrir o livro, ela não pensa, poxa, que interessante, eu sei que existe algo bom para tirar daqui. A única coisa que interessa para ela é o elogio do outro. É a imagem que ela vai ter para o outro. Essa é a diferença. E você consegue perceber que é uma diferença interna e você não tem controle nenhum. E você não só não tem controle, como você não pode julgar alguém. Ai, aquela pessoa tá se fazendo do chique, tá se fazendo de rico agora. Você não tem o direito, porque você não sabe a intenção. Ah, mas nem é natural para aquela pessoa que tá tentando atrair um público high ticket. Dá pra ver que é alguém pobre tentando parecer rico. Você não tem o direito. E a partir do momento que você internaliza isso em você, fica tão óbvio que não dá pra aceitar esse julgamento do outro. E não dá pra você se cobrar pra tentar agradar o outro. O problema é do outro. É uma via de mão dupla. Porque se você faz esse movimento interno, você não vê validade na outra pessoa que vai criticar você. Porque você já internamente desvalidou esse tipo de crítica e você racionalizou o porquê ela é disfuncional. Portanto, quando alguém de fora olhar para você e falar, kaká, olha que noob, quem ele acha que é, você já tem uma explicação dentro da tua mente do porquê você não deveria ligar para aquilo. Portanto, deixa de ser um esforço lidar com a crítica e se torna uma atitude cognitiva. Grava teu story em paz. Posta o seu Reels em paz. E outra, quer saber de uma coisa? Não tem problema não ter um comentário e uma curtida. Quem que acha isso ruim? Onde essa pessoa tá? Quem ela é? Quanto de dinheiro ela faz por mês? A vida de quantas pessoas ela muda? Quem é essa pessoa que tá enchendo o teu saco e cagando regra pra você? Você precisa tomar a atitude de colocar essa pessoa no lugar dela dentro da tua cabeça antes de qualquer coisa. Todo santo dia você vai fazer isso. E se precisar parecer performático, que seja performático. Lembre-se, está no teu interior. Você sabe a tua intenção por trás daquilo. Se você está levando o teu livro para ler numa praia, você que tem que saber das suas intenções. E você não precisa provar nada para ninguém. Se no fundo você acha interessante quem faz isso e gosta, acha bonito, acha legal, exerça dessa sua liberdade. Consegue perceber que você não está fingindo para cumprir algum papel? Você está fingindo porque você tem que fingir que você não sabe ainda ser por completo. E quando você entende isso, tudo muda.